Você já bordou em folha natural? Então, bem-vinda à nossa mini aula. O bordado em folhagem natural é uma técnica que transforma folhas secas em arte. A principal regra para bordar em folha natural é selecionar folhas firmes e não quebradiças, como chapéu de sol ou amendoeira da praia, pata de vaca, ficus elástica ou falsa seringueira e o plátano. Pode-se usar folhas secas caídas naturalmente ou prensadas. As folhas devem estar limpas e, de preferência, prensadas dentro de livros, ou como fizemos aqui, para ficarem retas e facilitarem o manuseio. Para bordar, escolhemos um motivo floral que desenhamos à mão livre. Se você preferir, pode desenhar com o auxílio de uma régua de stêncil. Veja exemplo na nossa aula anterior. Usamos uma caneta com tinta permanente. Pode-se bordar frases, formas geométricas ou usar o próprio desenho do ponto para criar texturas. Use agulha de ponta fina para evitar rasgar a folha. Aqui usamos uma agulha de costura número 6. Vamos bordar com linha torsal. Escolhemos o ponto apanhado, ou conhecido também como ponto cicatriz. Passamos um fio na agulha, pegamos um outro pedaço da linha e dobramos para prender ela dupla na folha e fazer o cabinho. Entramos no mesmo furo para poder prender essa linha fazendo uma alça. Vamos furar a folha com intervalos não tão grandes, mas o suficiente para conseguir acompanhar a curva. Entramos com a agulha nesse primeiro furo, seguramos esses dois fios dobrados e entramos de novo no mesmo furo, segurando esses fios. E seguimos fazendo dessa forma. Chegando aqui nessa quina, a gente faz um pontinho para segurar e muda de direção. A gente continua entrando nos furos, segurando esses dois fios e voltando para o mesmo furo. Vamos fazer essa última laçadinha e vamos arrematar lá atrás essa linha.
A gente passa com a agulha no ponto que está mais próximo da onde sai a linha, faz uma alça, entra de novo por dentro e pronto, o nó está feito. Agora a gente pega as duas linhas que estavam soltas, passa na agulha e entra para o avesso, para a gente conseguir arrematar. Durante todo o tempo que a gente está bordando na folha, a gente faz tudo com bastante delicadeza e tomando cuidado para a folha não rasgar, principalmente agora que a gente está passando com 2 fios. Arrematamos ali do outro lado, agora vamos começar o processo todo de novo. Um fio na agulha, entramos no primeiro furo e seguramos os 2 fiozinhos dobrados, entrando no mesmo furo, fazendo uma laçada. Na hora de furar, lembra de colocar um papelão por baixo para não estragar a sua mesa. Vamos começar mais um galinho. Lembra de dobrar um fio. A gente segura com uma linha e vamos fazer o ponto apanhado. Agora vamos fazer a sépala da flor, que é a base dela. A gente vai usar o ponto margarida. A gente entra com a agulha, volta com ela no mesmo furo, faz uma pequena alça. Aí a gente pega essa alça lá na frente, passando com a agulha por dentro dela. Aí voltamos nesse mesmo furo. A gente puxa bem devagarzinho para não rasgar a folha. A gente vai manter a linha torsal, só mudamos de cor. Mas é legal saber que a gente pode misturar os fios. Poderia usar um fio de meada, uma lã um pouco mais fina. Também fica legal explorar fios com texturas diferentes. Só é bom tomar cuidado com a espessura do fio, para não rasgar a folha. De qualquer forma, bordar folhagem natural sempre requer uma atenção um pouco maior. Fizemos vários pontos margarida aqui, todos saindo do mesmo lugar. Para os botõezinhos, a gente repetiu o mesmo ponto. Agora vamos furar para fazer o contorno das pétalas. A gente vai fazer o ponto atrás e depois o ponto pirulito. Para fazer o ponto atrás, a gente entra no primeiro furo, vamos com a agulha para frente, fazendo o primeiro ponto. Lá do lado do avesso, a gente anda a mesma distância para frente e volta para trás no furo do ponto anterior. E vamos fazendo assim do contorno inteiro.
faz um pontinho, do lado do avesso anda mesmo tamanho do ponto e volta no mesmo furo do ponto anterior. Pronto, agora a gente vai começar o ponto pirulito. Sai de novo no furinho do primeiro ponto e a gente vai passando a agulha por baixo de cada ponto, sempre no mesmo sentido, sem entrar na folha. E vamos fazendo assim até o final, até completar o contorno inteiro. E vamos repetir esse processo no contorno de todas as pétalas. Primeiro ponto atrás, depois o ponto pirulito. Diferente do ponto atrás, no ponto pirulito, a gente começa e termina a cada pétala, arrematando e começando de novo. Agora vamos fazer os furos para bordar o contorno da outra flor. Vamos fazer o ponto atrás. Relembrando, faz o primeiro ponto, pelo lado do avesso, anda a mesma distância para frente e volta no mesmo furo do ponto anterior.
A gente vai fazer todo o contorno assim, depois a gente volta fazendo o ponto pirulito. Uma dica para o avesso ficar legal do ponto atrás é quando a gente muda de direção, ó, faço o último ponto, aí entro no último furo e recomeço tudo de novo. Aqui, para aproveitar a linha, já fiz o contorno dessas pétalas, já vou fazer o ponto pirulito por cima. Mesmo não tendo terminado de fazer o contorno de todas as pétalas. Agora a gente vai fazer o estame da flor. Vamos furar primeiro. E aqui a gente resolveu usar o mesmo ponto dos galinhos. Vamos fazer o ponto apanhado. Relembrando, a gente coloca um fio na agulha, entra no furo, pega a linha dobrada que a gente já tinha separado e prende no primeiro furo com uma laçada. Agora é só ir entrando nesses furos que a gente já tinha feito e prender a linha fazendo essas laçadas. Agora que a gente chegou na pontinha, a gente faz essa laçada para segurar e aí a gente vira a linha e recomeça em outra direção.
Resolvemos complementar o desenho na folha com mais alguns galinhos. Vamos usar de novo o ponto corrente. Relembrando, a gente sai com a linha, entra no mesmo furo, faz uma alça, entramos lá na frente no tamanho do ponto e seguramos essa alça. Entramos de novo no mesmo furo, fazendo mais uma alça. Aí novamente a gente entra lá pra frente e segura essa nova alça. E vamos fazer assim até completar o galho. Agora a gente vai furar esses pontinhos, que aqui a gente vai fazer nó francês. Para fazer o nó francês, a gente sai com a linha, segura um pedacinho dela, enrola umas 2, 3 voltas na agulha e entra com a agulha de novo no mesmo furo, segurando essa linha. O importante aqui é não deixar essa linha enrolada na agulha ficar frouxa. A gente gosta muito desse pontinho, ele é um ponto coringa, a gente costuma dizer. Ele preenche áreas e ele dá um super charme no bordado. Agora a gente vai preencher todas as pétalas. A gente vai usar o ponto apanhado também. É uma boa sugestão para preencher essas áreas em superfícies que a gente não consegue fazer muitos furos, como no caso de folhas naturais ou de papel. É bem tranquilo preencher dessa forma, é só seguir o contorno do desenho.
Chegamos aqui nesse meinho, já não dá mais para passar para o outro lado. Então a gente vai pegar esses dois fios que a gente estava usando para fazer o ponto apanhado, vai colocar na agulha e vai entrar com eles para o avesso da folha. Aproveitando aqui para ficar mais prático, vamos fazer já um furinho e já vem com eles para cima de novo. Essa é uma outra forma de começar o ponto apanhado. A gente já passar os dois fios na agulha e começar com eles e deixar eles soltos em cima, voltar só um fio na agulha e ir passando a alcinha para segurar. A gente optou para começar com eles segurando, fazendo a alcinha, mas essa é uma forma que dá certo também. Cuidado só para não fazer o furo muito perto do furinho da fileira anterior. Pronto, estamos quase finalizando. Vamos fazer mais uma laçadinha aqui e vamos arrematar. Lembrando que a gente cria uma alça passando a agulha por baixo do ponto mais próximo da linha e entra dentro da alcinha. Para arrematar esses dois fios, não precisa nem colocar na agulha, é só cortar e fazer um nozinho normal. A gente achou que os estames ficaram um pouquinho escondidos depois que preencheu, então a gente vai reforçar fazendo o ponto pirulito com dois fios.
Olha que bacana que ficou! Retomando, quem não desenha à mão livre pode passar os desenhos com régua de stencil. Olha que bacana também o mesmo desenho bordado com outras cores e pontos, como já dá outro resultado. Aqui a gente fez os galinhos com ponto pirulito, corrente para o contorno das pétalas, estames e botões, margarida também nas sépalas e fizemos uma textura com ponto corrido nas pétalas. Olha que graça que ficou! Fica muito lindo também só criar texturas ou padronagens sem desenhar nada antes, como esse exemplo dessa pata de vaca bordada com um ponto margarida.